Quer aprender a fazer uma luz profissional para os seus vídeos, igual essa daqui? Então bora! Vamos fazer uma opção sem o bora? Sim, bora? Sim, não, sem o bora. Não tem outra opção aí do bora, né? Se você vai que bora. Oi, meu nome é Léo Grego, prazer em receber vocês no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a luz de 4 pontos. Então a primeira coisa que é importante você entender é qual a estética que você quer adotar para o seu vídeo. Qual que é o seu público-alvo? É uma coisa mais séria, você precisa passar credibilidade, é uma coisa mais jovial? Aonde você vai colocar o seu vídeo. Então, no nosso caso, a gente escolheu fazer um vídeo para o YouTube, mais estilizado, com perfil mais moderno, com bastante cor, e esse foi o resultado. Uma coisa importante é que a gente usou aqui alguns equipamentos um pouco mais profissionais, Fresnel e tal, que a gente tem aqui na escola. Mas a ideia desse vídeo é principalmente passar o conceito da luz de 4 pontos. Então, esse conceito você pode usar em qualquer situação, com o equipamento que você tiver, e pode adaptar cada um desses pontos de luz da melhor maneira para o resultado que você quer chegar. Então vamos começar o nosso vídeo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é na disposição da câmera, do personagem, do ator que a gente vai usar aqui no nosso cenário. Então aqui a gente tem essa sala, né? E a ideia hoje é fazer um vídeo simples, que não dependa de nenhum cenário. Então a gente vai utilizar uma parede, que é uma parede cinza. É bacana que é uma parede que tem uma certa textura, mas não tem nada demais. Então a gente vai fazer um vídeo com um cenário low budget total. A ideia é que a luz seja o elemento que vai deixar esse cenário interessante, deixar esse cenário com as características que a gente quer para o nosso vídeo. Vamos lá então? Bom, então vamos reparar aqui, a gente tem o nosso enquadramento, né, a nossa composição, um fundo cinza totalmente neutro, assim, sem graça nenhuma. E essa luz de serviço, né, que a gente fala, que é essa luz de LED fria, assim, vindo de todo lado, bem uma coisa tipo escritório, assim, né, sem nenhum desenho de luz. Então agora vamos começar a pensar na nossa luz. A primeira coisa que a gente pensa é a luz principal. Então a luz principal é a luz que vai iluminar o nosso assunto, o nosso personagem, e é a luz mais intensa, também é chamada de key light, tá? Então eu preciso pensar qual que é a direção que eu quero essa luz, né? De que ângulo que eu quero que ela venha no meu personagem. Se fosse uma entrevista, por exemplo, ele poderia estar olhando para um lado da câmera, então isso a gente poderia pensar nesse eixo da luz. Como ele está olhando direto para a câmera, fica mais tranquilo de eu escolher o ângulo que eu achar melhor, tá? Então eu posso, sei lá, vir com a luz desse lado direito ou do lado esquerdo aqui, eu fico à vontade com isso. Qual que é o seu melhor ângulo, Alex? Ambos. Vamos começar com a nossa luz principal. A gente vai usar um Fresnel com um difusor para a luz não ser tão dura, beleza? Então vamos aqui usar um 650, vamos ver se vai ser suficiente para o que a gente quer. Fechar os olhinhos ali do Alex. Bom, uma coisa que é muito importante na luz principal é o ângulo que ela vai ter em relação ao personagem e à câmera. Quanto mais frontal a minha luz, mais chapada vai ser a minha imagem, né? Porque eu não consigo perceber a sombra. A luz vem no mesmo ângulo que a câmera, então eu enxergo toda a superfície de luz e não enxergo o outro lado, que é o que dá o volume, né? Que é o que dá a tridimensionalidade. Então a sombra é muito importante para a gente. Só mostrar um teste aqui, se a gente tivesse com essa luz bem frontal, mesmo com o difusor, vocês percebem como a gente perde volume, né? Tanto no ator e até o fundo, né? Fica mais chapado. Sempre que a gente puder pensar nesse ângulo da nossa luz principal, isso com certeza vai ajudar bastante na nossa composição. Bom, agora que a gente fez a nossa luz principal, né? Então, nesse ângulo aqui, uma luz mais difusa, a gente vai pensar o segundo ponto de luz, que é a luz de preenchimento. O que é a luz de preenchimento? A luz de preenchimento é justamente o que vai iluminar esse outro lado do rosto aqui do Alex. Então, se eu tenho uma luz principal aqui que tem uma determinada intensidade, o que eu tiver de iluminação nesse lado do rosto, que é a parte mais escura,
é o meu preenchimento, que também é chamado de fill light. Uma coisa que é importante é que o preenchimento, a diferença de potência entre a luz principal e o preenchimento é a relação de contraste que você vai ter na sua cena. Quanto menos preenchimento você tiver, mais alto vai ser o contraste, né? Então mais claro vai estar isso daqui, mais escuro vai estar isso daqui. Se a gente quer aumentar esse preenchimento, como que a gente pode aumentar? Uma coisa que se usa bastante é um rebatedor. Eu posso usar um rebatedor dobrável ou qualquer superfície clara. Por exemplo, uma placa de isopor, que é uma coisa super barata e que se usa bastante. E olha só conforme eu aproximo, eu estou refletindo a minha luz principal e estou diminuindo a sombra. Eu estou deixando mais clara a sombra, então eu estou aumentando a minha luz de preenchimento, ou fill light. Bom, então a gente vai usar aqui um rebatedor dobrável, sem marca. Rebatedor é uma coisa super barata, custa, sei lá, menos de R$100 e é um item que te ajuda muito, assim, em várias situações, então é uma coisa que eu acho que vale a pena. Esse aqui é aquele modelo 5 em 1, então ele tem várias superfícies. Essa aqui é uma superfície prateada, né, diferente do que eu falei daquela coisa opaca. O que acontece com uma superfície prateada? Ela reflete muito mais, tá vendo? Então mesmo de longe aqui, ó, dependendo do ângulo, eu já tenho uma luz super intensa. É meio perigoso isso, porque qualquer vibraçãozinha ou um vento que passe, essa luz ela começa a dar um efeito muito doido, assim. E tomar cuidado também com cor. Por exemplo, tem uma outra superfície dessa que é a dourada. A dourada ela já traz uma característica cromática bem intensa, ela fica bem mais quente. Então, se for a sua intenção, pode funcionar, mas cuidado com isso que pode ficar meio estranho. A gente está com preenchimento aqui, né? Colocamos o rebatedor, escolhemos esse preenchimento, deixando ainda bem aparente essa sombra, né? Deixando esse contraste bem presente. Bacana, galera. Então a gente já tem a nossa luz principal, a nossa luz de preenchimento, e agora qual que é a nossa próxima luz? A luz do fundo, ou do espaço, né? Ou background. Então nada mais é do que a luz que vai iluminar o meu cenário, né? O que aparece atrás do meu personagem. Então no nosso caso aqui a gente pensou em usar um bastão de LED desse da Yongnuo, que é um bastão RGB. Então a gente vai dar a cor para o fundo a partir dessa fonte aqui. Se eu não tivesse esse bastão, que é um item bem bacana, né? Eu poderia pensar, sei lá, alguma luz com uma gelatina ou alguma luz que já fosse colorida mesmo, enfim, uma televisão, alguma coisa que tenha cor, se eu quisesse brincar com cor. Então é muito tecnológico aqui essa luz, a gente já está controlando via Bluetooth. O celular do nosso cinegrafista, qual que é a senha? E aí, olha que bacana, né? A gente tem aqui um disco de cor, onde eu consigo ir controlando, né, nesse sistema RGB, qual que é a matiz que a gente vai usar na nossa fonte, né? A gente pode também mudar o Picture Profile para ver melhor o que a gente está fazendo. Se a gente tiver com um sistema muito flat, a gente não consegue enxergar direito, né, o resultado do nosso trabalho. Então vamos trocar aqui. Então aqui num profile bem desaturado, né, com S-Log2, e aqui a gente consegue enxergar bem melhor a cor, né? É bacana a gente conseguir colocar essa luz da forma como ela tá, porque parece que sai de trás do Alex, né? Então a forma como ela está disposta ali bem central, parece quase como se fosse uma aura, né? Então agora que a gente já tem a nossa luz principal, o nosso preenchimento e a nossa luz do fundo, a gente vai para o quarto e último ponto de luz, que é o recorte, né? Qual que é a função do recorte? É justamente recortar, descolar o Alex do fundo. Por que geralmente a gente pensa primeiro na luz de fundo? Porque dependendo da intensidade, da claridade do fundo, eu preciso de um recorte mais forte ou não. Se o meu fundo, por exemplo, for totalmente escuro, qualquer luzinha de recorte, de contra, eu já vou destacar o Alex do fundo. Já se for um fundo muito mais claro, talvez eu precise de um recorte mais forte. O recorte, a ideia é que ele venha de trás, justamente para ter esse ângulo de luz que vai trazer esse recorte, que vai destacar o personagem do fundo. E eu posso também escolher um lado para que o meu recorte venha desse ângulo.
Particularmente, como esse lado é o mais escuro, eu acho que faz mais sentido, na maioria das vezes, que essa luz de recorte venha por esse lado aqui, que vai justamente ajudar a destacar a parte que é mais escura. Então a gente está aqui com um Fresnelzinho de 300 watts, eu vou posicionar ele aqui para pegar bem no Alex. Se eu abrir o Bandor, ele pega na lente, a gente vai ver o resultado ali, e quando eu fecho, daqui eu vejo muito bem se a lente está iluminada ou não. Agora vamos colocar uma corzinha aqui nesse contra para ver se fica bacana. Então esse é o nosso contra-luz que a gente está usando para recortar o Alex do fundo. Dependendo do tipo de roupa, do tipo de cabelo, ele pode funcionar de uma maneira ou de outra. No caso, o Alex está com uma roupa mais escura, um cabelo mais curto, então ele não tem tanto essa área para dar esse brilho, que quando tem um pouco mais de cabelo e tal, funciona um pouco diferente. Para você que estava dormindo, então essa é a luz de 4 pontos. Curtiu? Te ajudou? Conta pra gente nos comentários, se inscreve no nosso canal, dá um like que ajuda a gente e vamos nessa!